O que acontece quando quem você mais confia oculta a maior traição? Descubra como uma vingança discreta transformou tudo em Paris e por que ninguém escapou sem danos dessa história. Para todos que seguem as jornadas do Reddit, gostaria muito de pedir a vocês, com total sinceridade, para darem um hype neste vídeo. É somente assim que o YouTube poderá expandir cada vez mais, concedendo um apoio enorme ao nosso canal. Que Deus abençoe a cada um que puder oferecer ajuda. Minha gratidão de coração. E agora, vamos à narrativa. Meu nome é Alberto Alencar e sempre acreditei que o amor genuíno era como o pôr do sol visto das margens do rio Sena, tranquilo, intenso e eterno. Durante 12 anos de matrimônio com Marcela, eu vivia convicto de que estávamos construindo algo tão firme quanto as antigas pontes de Paris, algo que resistiria ao tempo, às tempestades e às ausências. Nosso lar ficava em Montmartre, com uma varanda de onde era possível ver a Basílica de Sacré-Cœur. Ali, entre cafés e ruas de paralelepípedos, edificamos o que eu julgava ser uma vida perfeita. Eu era proprietário de uma empresa de importação de vinhos franceses e italianos. Passava grande parte do meu tempo viajando por vinhedos, escolhendo safras, fechando negócios. Marcela, por sua vez, era curadora de arte em uma galeria no bairro do Marais. Tinha um olhar sensível, delicado e uma elegância natural que encantava a todos. À noite, quando eu retornava para casa, ela costumava me esperar com uma taça de vinho e contava histórias sobre exposições e artistas. Aos finais de semana, jantávamos à beira do Sena, caminhávamos pelos jardins de Luxemburgo ou subíamos a Torre Eiffel apenas para ver o brilho das luzes refletindo sobre a cidade. Foi nesse cenário ideal que Márcio Benedetti apareceu, um arquiteto italiano contratado para restaurar antigos casarões históricos de Paris. Era charmoso, culto e tinha aquele tipo de presença que preenchia o ambiente sem esforço. Conheci Márcio em uma reunião de negócios. Ele necessitava de um fornecedor de vinhos para um projeto luxuoso, um hotel que estava reformando em Saint-Germain-des-Prés. A simpatia dele foi imediata e nossa parceria se transformou em amizade. Com o tempo, Márcio passou a frequentar nossa casa, participava de jantares, conversava sobre arte com Marcela e às vezes nos acompanhava em eventos sociais. Eu sempre fui reservado, mais focado no trabalho do que na vida social, e talvez por isso tenha acolhido com certa gratidão a companhia de alguém tão comunicativo e agradável. Marcela também parecia gostar da presença dele. Ria mais, falava com entusiasmo e mostrava um brilho no olhar que há tempos eu não via. Eu achava aquilo bonito. Acreditava que o amigo trazia leveza à rotina dela. Não desconfiei de nada, pelo contrário, me sentia feliz por ver minha esposa sorrindo com mais frequência. Os primeiros sinais de mudança foram sutis. Marcela começou a sair mais tarde da galeria. Dizia que tinha reuniões ou eventos de arte. Passou a se arrumar com mais capricho e o perfume que usava ficou mais intenso. Às vezes, enquanto jantávamos, percebia seu olhar distante e, de forma quase imperceptível, o diálogo entre nós foi se tornando mais breve, mais frio. Ainda assim, nunca duvidei dela. Até que em um dia nublado de novembro, minha vida mudou completamente. Havia cancelado uma viagem de negócios de última hora e decidi voltar mais cedo para casa, pensando em surpreendê-la. Comprei orquídeas brancas, suas flores preferidas, e caminhei pelas margens do Sena, admirando o reflexo das luzes nas águas. Senti uma alegria tranquila, imaginando o sorriso dela ao me ver, mas ao chegar, notei um carro preto estacionado diante da casa. Reconheci de imediato. Era o carro de Márcio. Senti um arrepio, mas tentei ignorar o pensamento que começava a surgir. Entrei pela porta lateral em silêncio e ouvi vozes vindas do andar de cima. A voz de Marcela me atingiu primeiro. Era suave, carregada de emoção e, logo em seguida, ouvi a de Márcio. Subi as escadas com o coração acelerado, cada passo mais pesado que o outro. Quando alcancei a porta do quarto, ela estava apenas entreaberta. Olhei por uma fresta e o que vi me tirou o ar. Marcela estava nos braços dele, envolvida em uma paixão silenciosa, profunda. Os gestos eram ternos, íntimos, cheios de uma entrega que não se finge. Ela o olhava com amor, murmurava palavras que antes eram só minhas. Aquele instante foi suficiente para destruir tudo que eu acreditava. Fiquei parado, sem conseguir respirar, observando o colapso da minha própria vida. O tempo pareceu parar. Cada toque deles era uma facada. Cada sussurro, uma lembrança arrancada à força. Quando consegui me mover, desci as escadas em silêncio, como um homem que carrega nas costas o peso do mundo. Coloquei as orquídeas sobre a mesa da cozinha e saí.
Caminhei pelas ruas de Paris sem rumo, passando por becos e pontes iluminadas, sem sentir o frio da noite. O brilho da cidade parecia zombar da escuridão dentro de mim. Parei em um pequeno bistrô próximo a Pont Neuf e pedi uma garrafa de vinho. Bebi em silêncio, observando casais rindo, tirando fotos, vivendo amores que pareciam eternos. Ninguém imaginava a dor que eu escondia atrás do olhar vazio. Quando voltei para casa, já era madrugada. Marcela estava sozinha, sentada no sofá, assistindo televisão, parecia calma, tranquila, como se nada tivesse ocorrido. E naquele instante, percebi que a traição mais cruel não é a do corpo, mas a da alma, porque o amor, assim como as luzes de Paris, pode ser belo à distância, mas, se olhado de perto, revela sombras que jamais se apagam. Ela me cumprimentou com naturalidade, perguntou sobre a viagem que eu havia cancelado e agradeceu, com um sorriso contido, pelas orquídeas brancas que deixei na mesa. A facilidade com que ela mentia, interpretando a esposa fiel, doeu quase tanto quanto a traição em si. Naquela noite, deitado ao lado dela, tomei uma decisão que mudaria todas as nossas vidas. Não a confrontaria de imediato. Em silêncio, prometi a mim mesmo arquitetar uma resposta meticulosa, algo capaz de cravar na memória deles a dimensão do que haviam feito. Nas semanas que se seguiram à descoberta, vivi uma dupla existência que me consumia. Durante o dia, desempenhava o papel do marido atencioso e do homem de negócios confiante que sempre fui. Tratava Marcela e Márcio com a mesma cordialidade de antes, participando de compromissos, sorrisos ensaiados e jantares formais. À noite, quando a cidade acalmava e as luzes de Paris se tornavam um pano de fundo distante, entregava-me a um trabalho silencioso. Planejar, observar e reunir tudo que pudesse servir à minha estratégia. Sou um homem acostumado a traçar planos, negócios exigem isso, e usei essas mesmas habilidades para mapear vulnerabilidades. Comecei discretamente a investigar a relação entre Marcela e Márcio. Descobri que eles se encontravam com frequência em um apartamento que ele mantinha perto da Place Saint-Michel, longe do bairro onde vivíamos. Os encontros ocorriam nos horários em que eu acreditava que ela estava na galeria. Marcela havia tecido uma rede de desculpas e compromissos cuidadosamente orquestrada para justificar suas ausências. Com atenção aos detalhes, percebi também fissuras na imagem de sucesso que Márcio projetava. Por trás das conversas eloquentes sobre restaurações e arquitetura, havia problemas financeiros que ele escondia, projetos extrapolados, empréstimos significativos e um padrão de endividamento que o deixava mais vulnerável do que aparentava. Quanto a Marcela, descobri que suas dúvidas sobre o casamento eram antigas e profundas. Interceptando conversas e documentos, sempre de maneira discreta, confirmei que ela consultara um advogado especializado em separações, interessada em entender seus direitos sobre nossos bens. Não se tratava apenas de uma aventura. Havia um projeto concreto de partir levando parte do que construímos juntos. Essa constatação foi o estopim que justificou para mim um plano frio e calculado. Não via Marcela apenas como uma mulher perdida numa paixão. Via nela uma calculadora emocional disposta a reestruturar sua vida às minhas custas. Decidi que minha resposta teria 3 pilares: minar a estabilidade financeira de Márcio, desmascarar e isolar socialmente ambos e atacar a base psicológica que sustentava a imagem pública deles. Queria que, ao se confrontarem com a verdade, ficassem expostos, sem redes de proteção. No campo financeiro, usei o que sabia do meio empresarial parisiense para semear dúvidas sobre a competência dele, sugerindo atrasos em prazos e falhas na qualidade de projetos. Ao mesmo tempo, retirei na medida do possível contatos e oportunidades que poderiam beneficiá-lo, redirecionando convites e indicações para concorrentes. Para Marcela, preparei uma abordagem mais discreta. Documentei com cuidado indícios que confirmavam a relação, fotografias, bilhetes e registros de encontros, e recorri a alguém de experiência investigativa para compilar as provas necessárias. As imagens não mostravam apenas encontros íntimos, mostravam cenas de cumplicidade, jantares furtivos, passeios de mãos dadas que deixavam claro que aquilo ia muito além de um caso passageiro. Paralelamente, comecei a trabalhar a reputação social deles. Paris pode ser cosmopolita, mas também é uma cidade de círculos fechados, onde reputação e conexões pesam. Em conversas casuais com pessoas do nosso círculo, colegas, clientes e conhecidos, plantei, com sutileza,
questões sobre o caráter e a confiabilidade de Marcela e de Márcio. Não eram ataques diretos, eram sementes de dúvida que, nutridas ao longo do tempo, tinham força para crescer. O mais cruel talvez tenha sido mirar nas fragilidades psicológicas, a necessidade de aprovação social de Marcela e o orgulho que sustentava a imagem de sucesso de Márcio. Sabia que, para eles, a humilhação pública seria mais devastadora do que qualquer revés financeiro. Planejei, então, expor aquilo que mantinham bem guardado, ciente de que o desprezo silencioso de uma comunidade que antes os admirava seria uma punição implacável. Depois de 2 meses de preparação, senti que era hora de agir. Escolhi o período das celebrações do 14 de julho, quando Paris se enchia de visitantes e a sociedade local se reunia em eventos, bailes e recepções. A primeira etapa do meu plano concentrou-se em acelerar as dificuldades de Márcio. Consegui, por meios discretos, que credores exigissem pagamentos e, ao mesmo tempo, espalhei rumores que levaram ao cancelamento de contratos importantes. Em poucas semanas, ele passou de figura admirada a alguém pressionado por dívidas e sem projetos consistentes. Com ele fragilizado, avancei para a fase de exposição pública. Organizei uma recepção elegante em nossa casa e convidei nosso círculo social, clientes, colegas da galeria e amigos influentes. A festa foi apresentada como uma celebração da vida e das relações, um cenário perfeito para revelar de maneira controlada aquilo que eu havia reunido. Não era só vingança, era busca por uma verdade que eu queria que todos vissem para que não restasse espaço para desculpas, para meias-verdades ou para impunidade. Convidei Márcio pessoalmente. Ele compareceu sem suspeitar de nada, ansioso para manter suas conexões sociais, mesmo em meio às dificuldades financeiras que eu já conhecia. Marcela, por sua vez, atuou como anfitriã perfeita, sorrindo e conversando como se nada guardasse por trás daqueles gestos. E tudo aquilo só alimentou a certeza de que minha preparação havia sido precisa. No meio da recepção, ergui um brinde emocionado ao que parecia ser um casamento exemplar e à lealdade que eu esperava de minha esposa. E depois, com uma calma assustadora, anunciei aos presentes que tinha uma surpresa especial para compartilhar. Projetei então, diante de amigos, clientes e figuras do círculo cultural parisiense, as fotografias e vídeos que havia juntado, imagens que mostravam Marcela e Márcio em situações íntimas e comprometedoras, e apresentei aquele material como um documento sobre a verdadeira natureza humana e a urgência de conhecermos realmente as pessoas em quem confiamos. A reação foi instantânea e esmagadora. Suspiros de choque preencheram a sala, seguidos por murmúrios indignados e olhares de desaprovação que se voltaram contra os 2 traidores. Marcela tentou negar, tentou explicar, mas as provas eram detalhadas demais para qualquer contestação plausível. Márcio tentou partir imediatamente, porém eu havia posicionado discretamente alguns convidados próximos à saída, garantindo que ele enfrentasse os olhares e os cochichos que o aguardavam. A humilhação foi pública e completa, testemunhada por praticamente todos os membros importantes de nossa comunidade social e profissional em Paris. Diante de todos, Marcela desabou em pranto, suplicou perdão, disse que seus sentimentos não eram verdadeiros e chegou a acusar Márcio de tê-la seduzido e manipulado. Embora alguns convidados tenham sentido compaixão pelo desespero dela, a maioria viu ali uma mulher que, conscientemente, havia destruído um casamento sólido. A noite terminou com Marcela sendo conduzida ao quarto por algumas mulheres da família e por amigas, enquanto Márcio saiu sozinho, cercado por olhares de reprovação. Mantive a calma durante toda a apresentação. Agradeci aos presentes por testemunharem a verdade e sugeri que tirassem suas próprias conclusões sobre quem realmente eram as pessoas diante deles. Uma sensação silenciosa de satisfação começou a se instalar em mim, não pela violência física. Eu não sujei as mãos, mas pela eficácia da estratégia. Agir com mente, método e paciência foram o suficiente para que os efeitos se tornassem visíveis. Nos dias seguintes, observei as consequências. Márcio entrou em um declínio rápido. Começou a beber com mais frequência, misturar remédios e perder a capacidade de lidar com a culpa e o desespero que o consumiam. Contratos foram cancelados, reuniões deixaram de ocorrer e cada olhar de reprovação corroía a confiança que sustentava sua imagem. Sua queda foi completa, e a sensação de que meu plano havia atingido o objetivo foi intensa, ainda que silenciosa. Marcela, por outro lado,
partiu de Paris e recomeçou em uma cidade menor, trabalhando como professora de idiomas. Ela conseguiu reconstruir uma rotina e preservar uma aparência de normalidade, mas as marcas psicológicas permaneceram. Ansiedade, insônia, insegurança e crises que mostravam uma mulher transformada pela exposição pública. O efeito da vingança manifestou-se de formas diferentes em cada um. Um destruído pela pressão social e interna, o outro marcado por cicatrizes que não se curam apenas com distância. 3 meses após a festa, soube que Márcio sucumbira à combinação de álcool e medicamentos, perdido em sua própria mente perturbada. Não senti remorso, senti a confirmação de que a estratégia funcionara. Ele se perdeu na culpa e no desespero que sua própria conduta gerara, e a sensação permaneceu comigo, sólida e completa. Hoje, vivo sozinho em minha casa com vista para o Sena e vejo Paris com outros olhos. As luzes que antes simbolizavam amor e confiança agora me recordam a fragilidade das relações humanas e a força de uma justiça silenciosa que, embora impiedosa, fez com que aquilo que me fora tirado me fosse devolvido de forma irrevogável. Marcela segue tentando reerguer-se, carregando as marcas de suas escolhas. Márcio não está mais entre os vivos e eu permaneci íntegro aos meus próprios olhos, certo de que entre nós recuperei aquilo que era meu, não pela violência direta, mas por meio de um desvelar público que expôs a verdade e mudou para sempre nossas vidas. Eu finalmente permaneci comigo mesmo, consciente de que a vingança, quando conduzida pela mente, não pela fúria, pode ser eficaz sem corromper aquilo que sou. As águas do Sena continuam a correr diante da minha janela, indiferentes aos dramas humanos, refletindo as luzes de Paris que seguem brilhando sobre histórias de amor, traição e consequências inevitáveis. A cidade, bela e impassível, testemunha todos os dias corações que se constroem e se despedaçam, assim como o meu um dia se partiu. Aprendi que a verdadeira força não está em destruir quem nos feriu, mas em resistir, devolver com inteligência o que tentaram tirar, mantendo-se inteiro e lúcido diante da dor. Hoje compreendo que a justiça mais implacável é aquela que não precisa de violência, porque vem acompanhada pela consciência e pelo tempo. A minha história, por mais amarga que tenha sido, me ensinou que cada ferida tem um propósito e que as escolhas erradas de alguns acabam moldando o caráter de outros. A dor que senti foi o preço da minha clareza. Já não existe raiva, apenas uma serenidade firme, a certeza de que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando o mundo parece cego. Aprendi também que o ser humano é testado não quando perde, mas quando tem o poder de retaliar e escolhe fazê-lo sem se corromper. Enquanto observo o pôr do sol refletido nas águas do rio, lembro-me de tudo que vivi, das mentiras, da descoberta, da vingança e do silêncio que veio depois. E percebo que a vida de algum modo devolve a cada um aquilo que plantou. Não precisei destruir ninguém com as mãos. O tempo e a própria consciência cuidaram disso. O que restou foi a minha paz, conquistada à custa de lágrimas e lucidez. Hoje vivo em Paris como um homem diferente, marcado, porém desperto. Entendo que a dor, quando aceita com fé e sabedoria, se transforma em proteção. A justiça de Deus não falha. Ela apenas chega no momento certo e, quando chega, ensina. Aprendi a confiar nela mais do que em mim mesmo. Que essa lembrança sirva de aviso e reflexão. Quem trai, cedo ou tarde, é julgado não pelos outros, mas pelo peso da própria consciência. E quem permanece fiel aos seus princípios, mesmo ferido, descobre que nenhuma perda é maior do que a de perder a si mesmo. Por isso, tenho uma enorme vontade de procurar o fórum da comunidade do Reddit e contar o que aconteceu comigo. Não tenho vergonha em falar, pois sei que meu testemunho de vida pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido a colocar sua vida nas mãos de Deus. Sua vida precisa estar 100% nas mãos de Deus e depois nas suas próprias mãos. Ame a Deus e, em seguida, a si próprio, pois quando deixamos de amar a Deus, nunca conseguiremos nos amar de verdade. E é impossível amar alguém se você não se ama. É isso que vejo nos traidores. Eles não se amam, vivem para destruir vidas e, no fim, acabam destruindo a própria. Esse tipo de pessoa, se não permitir que Deus entre em sua vida e faça mudanças, terá consequências graves e sua história pode terminar no desprezo e na perdição. Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. Somos nós que colhemos as consequências dos nossos atos. Deus nos dá livre arbítrio e não obriga ninguém a nada. O Senhor está sempre com os braços abertos para quem se aproximar.
Agradeço à comunidade do Reddit pelo apoio no meu post, pelas palavras de vida, autoestima e motivação. Que Deus abençoe. Encerrando por aqui, minha gratidão vai primeiro a Deus e depois a você que está lendo estas palavras. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, dar hype no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Jornadas do Reddit para mais conteúdos como este. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias impactantes e reflexivas. Obrigado por assistir. Deixa aí nos comentários o que você teria feito. Deus abençoe a cada um que assistiu até o fim.